estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no início do capítulo 5, e nós estamos falando sobre o verso 32 do capítulo 4, quando Paulo ele nos chama a agirmos com os outros de uma forma diferente, de uma forma que manifeste Cristo na nossa vida. Eu acho interessante quando Pilatos ele apresenta a Jesus aos judeus e ele faz uma pergunta clássica, e a Bíblia é cheia de perguntas clássicas. São muitas perguntas clássicas que a Bíblia tem, e essa é uma delas. Quando Pilatos, se eu vou pegar aqui Pilatos, ele pergunta a quem vocês querem que eu solte. Tu pega em Mateus, no capítulo 27, verso 21, diz assim: e respondendo o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Então, essa pergunta é uma pergunta clássica da Bíblia. Depois ele diz: o que farei eu de Jesus chamado Cristo? São essas perguntas maravilhosas. A quem tu quer que solte? E muitas vezes na nossa vida dessa forma. Nós estamos crucificados com Cristo, mas o nosso eu, ele não está morto, ele está ali, ele quer de qualquer jeito aparecer, ele está se debatendo. E aí esses momentos aqui na nossa vida que são cruciais, a escolha quem tu vai soltar. Tu vai deixar Cristo aparecer ou tu vai deixar o eu? E aí tu vai entrar nessa pergunta clássica, nessa interrogação: a quem eu solto? O eu ou a Cristo na minha vida? Diante das situações, e aqui a situação é ser benigno, ser misericordioso, perdoar. Como Deus nos perdoou, tu vai deixar o velho homem, aí tu vai sair chutando tudo, gritando, tu vai agir na violência, mas aí a quem tu vai soltar? E no versículo 1 do capítulo 5, Paulo ele dá a pegada no 32, que nós devemos perdoar como Deus nos perdoou, e aí ele firma o que ele falou, nos chamando a ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Então, alguém disse que nós não nos parecemos mais, não tem outra situação na nossa vida diária que nós nos pareçamos mais com o nosso Deus e com o nosso amado Senhor Jesus Cristo quando nós perdoamos aos outros. Mas é um perdão incondicional, não tem condição para te perdoar. Não é tu esperar que o outro mereça ou que o outro demonstre qualidades e tu fique observando: no dia que eu ver mudança na vida dele eu vou perdoar. Não, é tu perdoar em Cristo tu perdoa. Tu está em Cristo e em Cristo tu perdoa porque tu quer imitar a Deus. Imitando a Deus, tu está vendo o que Deus está fazendo e tu está fazendo igual. Assim são os filhos, e aqui diz como filhos amados. Muitas vezes os nossos filhos, eles nos imitam, eles fazem as coisas da mesma forma como nós fazemos, e aí a gente olha assim e a gente vê a semelhança, e é uma mímica, está fazendo igual, da mesma forma, falando da mesma forma, agindo da mesma forma, pensando da mesma forma. Então Paulo diz assim, depois que ele chama o perdão, diz: ser imitadores, dessa forma tu está imitando a Deus como um filho amado. Então o cristianismo nos chama para ação, não é para uma vida no campo das ideias, da filosofia, não. O cristianismo é prático, é atitude, é um andar diferente. É uma conduta que tem que ser mudada, e aí é uma conduta
que a cada momento tu tem que imitar a Deus. E aí nós vamos para Mateus, no capítulo 5. E aí nós temos algumas recomendações de Jesus que não são naturais nem normais, mas são manifestações da nossa nova vida em Cristo. São procedimentos diferentes que nós temos a partir de que nós estamos em Cristo. Tu pega Mateus 5, a partir do 44, disse Jesus: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, para que tu seja filho de Deus, para que tu seja filho desse Pai que está nos céus, as tuas atitudes vão ser diferentes, tu vai mostrar por atitude, tu recebeu a Cristo e a tua prática diária vai mudar. Então tu não vai amar os teus inimigos quando eles se tornarem teus amigos. Tu não vai bendizer os que te maldizem quando eles estiverem só falando bem de ti. E tu não vai fazer bem aos que te odeiam quando eles te amam. E tu não vai orar pelos que te maltratam e te perseguem quando eles pararem de fazer isso. Não. É nesse momento que tu tem que agir. É nesse momento que o teu cristianismo está à prova. E aí vai entrar uma fé obediente. E a fé que vai se manifestar pela obediência a Cristo. Mas a maioria das vezes, a gente deixa o eu aparecer. E aí a gente se magoa, e a gente não ama, e a gente não bendiz, e a gente não faz bem, e a gente não ora. E aí nós não demonstramos ao mundo que nós somos filhos do nosso Pai que está nos céus. E aí Jesus dá o exemplo, olha, Deus, ele faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se tu amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aqui no 44, Jesus ele levanta o padrão de conduta a sermos iguais ao Pai, como Paulo fez. Sede é imperativo, é uma ordem, sejam. Não é tentem, é sejam perfeitos. Sejam perfeitos como o vosso Pai que está no céu, ele é perfeito. E aí tu não pode seguir vivendo sem ter diferença na tua vida. Se Deus manda chuva sobre justos e injustos, ele faz com que o sol abençoe a todos, independente daqueles que se levantam contra ele ou não. Deus continua sendo o mesmo. Deus não se deixa mudar pelas circunstâncias. Então essa é a diferença. Nós temos que nos conduzir por princípios internos. É aquilo que nós cremos em Cristo que deve nortear, que deve revelar a nossa conduta. É a nossa crença em Cristo, é o que Cristo fez. Agora não é diante de cada circunstância tu vai ver como age conforme a circunstância. Aí tu está agindo, tu está deixando que as circunstâncias exteriores venham ditar as regras do teu comportamento. E aí tu mudou o cristianismo, porque aí tu ama quem te ama e tu não ama quem não te ama. Tu ora pelos que estão orando por ti, pelos que não estão, tu não ora. Então é a diferença, é ser dirigido por princípios internos e não deixar que as circunstâncias externas mudem aquilo que está dentro de ti, que tu crê e que tu está em Cristo. E aí tu vai mostrar a diferença e Deus vai ser glorificado. Então é um sede, seja imitador. Agora tu vai me dizer, não, mas não é bem fácil, porque essa pessoa me magoou, essa pessoa me feriu. E aí
Esse é o fator complicador, é quando tu acha que tu não pode ser ferido, é quando tu acha que tu não pode sofrer, quando tu acha que tu não pode ser afrontado, quando tu acha que quando uma afronta ou uma ferida feita contra ti feriu a pessoa mais gloriosa do universo. E quando tu te conhece em Cristo, tu diz, é isso, é desse jeito. É negar a si mesmo. Então, enquanto nós temos esse autoconceito de nós mesmos, qualquer coisa que seja feita contra nós é um levante monstro. Agora, quando nós reconhecemos quem nós somos e verdadeiramente estamos em Cristo e sabemos quem nós somos, as coisas que são feitas contra nós, nós não, não vamos levar como se seja uma grande ofensa quando tu já está no chão. Então, o grande problema é um autoconceito. E muitas vezes tu diz, eu não tenho autoconceito de mim mesmo. Tu pode não ter na teoria, mas na prática tu te acha que tu é um intocável, que ninguém pode falar mal de ti, que ninguém pode blasfemar de ti, que ninguém pode te criticar, que ninguém pode... Todos têm que te amar, todos têm que te abraçar, todo mundo tem que te dar tapa nas costas. Agora Jesus, se o mundo vos odeia, fica tranquilo, é o normal, é para isso que nós somos chamados. Vocês não são do mundo e saibam que antes que o mundo odiou vocês, ele me odiou a mim. Então, esses dias eu vi um estudo. Eu estava falando sobre João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Então tu tá numa posição maravilhosa, tu tá do lado correto. Se o mundo te odeia e todo mundo tá fechando as portas e tu não é benquisto, tu tá do lado maravilhoso, porque tu tá do lado do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele diz, eu também, primeiro me odiaram a mim, agora tu tá te odiando, tu tá no meu time, tu tá escalado nesse time de cristão, tu tá muito maravilhosamente bem acompanhado, tu tá no céu. Agora o problema é quando o mundo te ama, aí começam os problemas. Essa é a dificuldade que nós temos. É querer que o mundo nos ame, é querer que o mundo nos abrace, que o mundo bata palma para cada atitude que nós temos. Então, é ser igual a Cristo. E, às vezes, nós temos que também entender que nós fazemos por merecer as críticas. Não é também que tu é anjo, que ninguém é anjo. Às vezes nós saímos com as nossas. E depois a gente, quando vê o que a gente fez, a gente salta. Não fiz. E eu gosto de dizer, a gente nos justifica pelas nossas intenções e condenamos os outros pelas suas ações. Tu nunca pensa quando alguém faz algo contra ti, tu diz assim, ele teve a intenção boa. Não, tu já diz, não, isso aí já fez, ele fez de propósito, ele fez porque ele quis, ele queria me prejudicar. Agora, quando tu erra, tu diz assim, as tuas intenções eram as melhores do mundo. Tu nunca quer que alguém te julgue pela tua ação, tu quer que te julgue pela tua intenção. E a tua intenção era uma intenção maravilhosa, só que ninguém te entendeu. Tu foi incompreendido. E aí sempre tu sai como vítima, tu sai vitimado da situação. Poxa, eu tentei fazer o melhor. Então, o cristianismo é uma mudança de pensamento. Por isso que Paulo, escrevendo os Romanos 12, 2, ele diz assim, que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E aí em Efésios, Paulo diz que nós temos que nos revestir desse novo homem, e aí ele fala que nós devemos renovar o espírito da nossa mente. Então, quando tu não te deixar encher da palavra e tu começar a ver as coisas conforme as Escrituras e conforme o Evangelho, tu ainda não vai haver mudança. Não vai haver nenhuma mudança na tua vida. Então nós temos que
imitar a Deus. Nós temos que procurar sermos imitadores de Deus como filhos amados, como aqueles filhos que Ele ama. E aqui entra algo interessante que eu li em João. Eu estava estudando em João, lendo uma passagem que Jesus diz, o Pai está sempre comigo, e nós vamos ler aqui, ó. Tu pega João, no capítulo 8, verso 29, Jesus, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, a declaração de Jesus é gloriosa. O Pai nunca tem me deixado sozinho. Ele sempre está comigo porque eu sempre faço o que agrada o Pai. Eu sou um filho obediente, eu obedeço, eu aprendi a obediência, eu estou fazendo o que agrada o Pai. E o que eu ouvi do Pai, eles olham o que eu ouvi do Pai, eu estou fazendo. Então, Ele nunca me deixa só. E aí é o exemplo desse Cristo. E o exemplo para quê? Para a gente admirar? Não, para seguir. Agora, a gente tem que pedir a Deus, graças, Senhor, me ajuda a fazer o que te agrada. Quando? Sempre. Não é quando me convém. Teve coisas que não eram convenientes para Cristo. Tem horas que ele podia dizer, poxa, isso aqui, até aqui deu. Até aqui eu vou te obedecer, mas a partir daqui eles passaram dos limites comigo. A partir daqui eles se passaram, aqui eles foram além do que estava previsto. Não, é sempre, não é, até tal ponto eu vou e depois dali não passo, não é. Sempre. Então é dessa forma que Cristo agradou, e é sempre faço o que agrada, é sempre, é um momento, e nós temos que ser imitadores de Deus. No verso 2, ele fala, e andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então aqui houve a renúncia, a abnegação de Cristo. Ele não buscou se agradar a si mesmo. Eu faço sempre o que agrada ao Pai, e é sempre, não é se agradar a si, o que agrada ao Pai eu faço, e se o Pai está agradado, eu estou agradado. E aí nos chama a ter uma conduta, andar é ser conduzido, muitas vezes anda em amor, você conduz com amor, amando, agindo de uma forma diferente, e assim como Cristo nos amou, e Ele não só nos amou, mas Ele se entregou. Então o amor nos faz vulneráveis, nos faz muito vulneráveis, porque Deus nos chamou ao amor e a nos amar, e isso é importante. Isso são as coisas que no Evangelho me encantam, me fascinam, as coisas do Evangelho. Tu pega João 13, vamos pegar aqui João 13, 34, fala sobre o amor. E aí Jesus cobrando dos discípulos a sua atitude de amor. E aí diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a marca do teu discipulado, é a marca do teu cristianismo, é tu amar os outros. É os outros. É os outros. Isso é marca do cristianismo. É amar os outros, não é se amar a si mesmo. Nós não fomos chamados a Cristo para nos amar a nós mesmos. Em nenhum momento o novo mandamento, Jesus, ó, estou dando um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
Então, esse é um mandamento de Cristo, é a ordem de Cristo, e aqui em nenhum momento diz assim, olha, eu estou mandando você se ame a si mesmo, se amem vocês e amem também os outros. Te ama primeiro a ti. Te ama primeiro. Primeiro tu tem que te amar. Não, Jesus já te cobrou. Ama os outros. E João escreve assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. E nos amou primeiro. Então, é um exemplo. Nós amamos a Cristo porque ele nos amou primeiro. E aqui ele está dando esse mandamento. E aí ele coloca como um modelo. Eu, como eu vos amei a vós. Que também vocês amem uns aos outros. Jesus podia ser assim, ó, olha, eu vou dar um novo mandamento, vocês se amem uns aos outros, como eu amei vocês, me amem, ó, me amem, eu preciso que vocês me amem. Olha, se vocês me amarem, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Se vocês estiverem me amando, tem que me amar, tem que me amar. E me amar eu. Não, Jesus diz, se vocês amarem os outros, vocês vão mostrar semelhança comigo. Quando virem que vocês amam os outros, como eu amei e me entreguei, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, que vocês estão andando nas minhas pegadas, no meu caminho. Agora, esse é cristianismo prático, isso é ser bíblico, é amar os outros, e é para isso que nós somos chamados. Mas a gente escuta muito de que primeiro tu tem que te amar, e se Jesus se amasse primeiro? Começa a pensar. E se Cristo se amasse primeiro? Poxa vida, primeiro eu. Depois os outros. Primeiro eu tenho que me amar e me cuidar. Foi isso que Pedro falou para ele. Tem que cuidar de ti mesmo, tu tem que primeiro pensar em ti. Primeiro é tu. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu não conhece. Tu não tem conhecimento dos propósitos de Deus, tu conhece só as coisas do homem. Nós vamos pegar esse texto em Mateus, porque eu gosto, é os textos que eu amo. E aí tu sabe, tu ama só o que te convém. Não, é que tem uns que batem contra as coisas que a gente bate contra a corrente que a gente vê no dia a dia, que vai contra aquilo que as pessoas acham que deve ser. Quando Jesus pega Mateus 16, 21, aí Jesus começa a falar o que ele vai padecer, que ele vai padecer muito. E ele começa a falar do seu sofrimento, das coisas que os anciãos vão fazer, que ele vai ser morto, ele vai sofrer nas mãos dos homens. E aí, Mateus 16, 22, Pedro tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, e de modo nenhum te acontecerá isso. Então Pedro, ele pega Jesus à parte, e aí ele dá uma repreensão em Jesus, e ele só, Senhor, tu tem que ter compaixão de ti, tu tem que te amar, primeiro tu, para aí. Até aqui deu, agora, não, isso aí não, ninguém merece isso. E isso aí não vai acontecer contigo, hein? Não vai acontecer, de modo algum vai ter que acontecer. E aí Jesus volta-se, diz a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, isso é coisa de homem. Não é coisa de Deus. E a gente está sendo chamado a compreender as coisas que são de Deus. E aí é ser diferente e andar em amor. E é diferente, e eu bato nessas coisas, porque a mensagem hoje é a principal, é primeiro tu tem que te amar. Se tu tem que te amar, tu tem que te amar, tu tem que gostar de ti. Como é que tu vai amar os outros se tu não te ama? Poxa, eu procuro na Bíblia, eu sempre digo eu procuro, eu pesquiso, eu não acho nunca esse texto. Ao contrário, eu acho que quando os homens estão perdidos nos últimos tempos, são homens maus e eles vão se amar a si mesmos. Então,
quando vem se amar a si mesmo é numa forma negativa, uma forma de depravação, de egoísmo. E nós somos chamados a renunciar a nós mesmos. Então, tu não vai achar no Evangelho essa tendência, a tendência a amar os outros. Aí tu tem que andar em amor, e aí tu andando em amor com todos, tu vai querer o que tu queria para ti, tu vai querer para os outros. Tu não quer ser perdoado? Claro que tu quer ser perdoado. Tu não quer ser amado? Claro que tu quer. Tu não quer te dar bem? Claro que tu quer. Quando tu fizer uma coisa errada, tu quer que te entenda? Claro que tu quer que te entenda. Quando tu fala alguma coisa errada, tu quer que te compreenda? Claro que tu quer que te compreenda. Então, o que tu quer para ti, tu faz para os outros. E aí isso é cristianismo. Jesus falou, o que vocês querem que façam para vocês, vocês façam para os outros. É desse jeito. Então, nós somos chamados a ter uma conduta em amor, é viver em amor como Cristo nos amou. E esse é o novo mandamento, é nos amar a nós mesmos, não amar os outros. Nós não somos chamados a nos amar a nós mesmos, nós somos chamados a amar o outro e não a si mesmo. Esse é o chamamento de Deus, esse é o novo mandamento que Deus nos deu. E aí, esse amor tem entrega. E aí tu vai ter que te entregar a ti mesmo. Como Cristo se entregou por nós. E essa foi a oferta que ele fez a Deus. E foi uma oferta e um sacrifício a Deus agradável. Agradou ao Pai. Ele se entregar agradou ao Pai. Ele obedeceu por amor. Ele se fez servo. Servo é doulos do grego, é douleu. Ele se fez um escravo. Ele foi um doulos. Ele se botou como escravo e foi obediente. E ele foi obediente por amor, não foi. Ele não veio à força. Ele não veio contrariado, ele não veio, como a gente diz, como gato em bolsa. Ele veio em amor, ele fez por amor as coisas ao Pai. E ele se colocou como servo, esse doulos, que é o escravo, por amor. E por amor ele se entrega. E aí ele se sacrifica por amor, não a si mesmo. E aí eu te digo, se ele se amasse primeiro a si, tu acha que ele ia à cruz? Isso, opa, aqui deu, os caras estão passando da linha comigo, eu vou subir e vou voltar para a minha glória que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Eu vou voltar para a minha exaltação, aqui eu estou só na humilhação. Não, ele vai até o final, ele é obediente. Filipenses diz que ele é obediente até a morte. Vamos pegar aqui Filipenses 2, verso 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, até onde foi? Até o final. Ele não parou na metade do caminho, até aqui eu vou, ó, aqui deu. Para mim não, ele foi até o fim, até a morte, ele não obedeceu até um ponto de dizer, pai, aqui ó, o pessoal está se prevalecendo comigo. Mas ele se deixou queimar, se deixou, o sacrifício, ele tinha que ser queimado por inteiro, até o final, até o último, e aí ele vai até a morte, exalando esse cheiro suave a Deus, de obediência, não tem limite. Hebreus diz que ele aprendeu a obediência, aí por que aí vamos, como ele aprendeu a obediência? Porque ele é Deus, ele sempre foi obedecido. E aí ele se despoja, se esvazia, é o quinoses, no grego, ele se esvazia de todos os seus direitos. E aí ele vai ser obediente, e aí ele vai
até o fim, não tem limite. Ele se esvazia e ele se deixa queimar, ele se torna obediente. Agora, em algum momento ele deixou de ser Deus? Não, ele sempre foi Deus. Mas ele deixou os seus privilégios, deixou todos os seus direitos, ele se priva por vontade própria. Ele se despoja, ele não se aferra à sua posição. E ele larga tudo, mas ele não larga de ser Deus, ele sempre é Deus. Mas ele deixa de todas as suas prerrogativas, ele tem que ser obediente, ele tem que ser obedecido, ele é Deus, mas ele deixa, e aí ele obedece. Ele é juiz de vivos e de mortos, mas ele deixa, e aí ele se deixa julgar. Ele é a vida, e se deixa matar. Então, é as prerrogativas dele, da sua deidade, ele nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi 100% Deus, mesmo sendo 100% homem. E se Deus nos der graça, nós vamos entrar em Filipenses. Se Deus nos der graça, é o que eu queria. O próximo livro, se Deus nos der graça, nós conseguir chegar ao final de Efésios. E se Deus der a direção de seguir num outro livro, eu gostaria que fosse Filipenses, nós pudéssemos entrar em Filipenses. Depois de terminar o livro de Efésios, se nós conseguimos terminar. Então, nós nesses 2 versículos vamos ver, imitar Cristo, imitar Deus, e seguir as pisadas de Cristo. E é amor aos outros, não é amor a si mesmo. E é um amor que se entrega, que não se... Ele não se cuida, ele não se preserva. É um amor que se torna vulnerável. Ele não se cuida de si mesmo, ele não se coloca numa redoma, mas ele se entrega. Então, um amor que não se preserva é um amor abnegado. E aí esse é o exemplo. É um exemplo glorioso. E aí nós lemos, amar quem? Os que te odeiam. Amar os teus inimigos é diferente, é o entrega. É tu não te reservar, não tem reserva, não tem limite, é até a morte. Agora, tu está dizendo, poxa, isso é impossível? Sim, é impossível. Mas é impossível aos homens. Agora, Deus em nós, Cristo em nós, esperança de glória, Deus em nós, esperança de glória. Então, é na força e no poder do Espírito Santo, não é no legalismo, não é na força humana. Na força humana nós vamos cair, na força humana tentar fazer isso aqui, nós vamos se encher de ressentimento e de ferida. Agora é na força e no poder do Espírito Santo, é na graça de Deus em nós, é graça, cada dia tu tem que levantar assim, me dá graça para cumprir, graça para viver, e a misericórdia não me deixe, porque eu estou propenso a cair a cada momento. Então, é uma mudança de conduta, é uma mudança de mentalidade. Tem que renovar o espírito da tua mente, e a tua mente velha não dá certo, não encaixa nesse cristianismo. A tua mentalidade velha não quebra, não entra nesse cristianismo aqui, no cristianismo prático. Muitas vezes a gente tenta adaptar a nossa velha consciência a um cristianismo, e aí não dá certo. Tu vai dar 2 passos e vai te ressentir e vai ficar como gato em bolsa. Não, assim, até aqui eu vou, agora não, já passaram os limites. Então, tem que haver uma renovação da nossa mente e, por misericórdia, suplicar que o Senhor nos faça cada dia mais parecido com Cristo. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra e que o Teu Espírito Santo esteja operando nas nossas vidas e que nós possamos cada dia sermos mais parecidos com Cristo, que Cristo apareça em nós e que o eu esteja bem crucificado, bem trancadinho, e que nós possamos liberar Cristo cada dia mais na nossa vida, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.